Olá, está começando Saúde em Foco desta quarta-feira. Antes da gente conversar com a nossa entrevistada, eu vou passar alguns recadinhos para vocês sobre alguns acontecimentos. O primeiro é a festa na Nossa Senhora Aparecida, aqui em Mococa, e que nesse dia 12 realizará procissão, missa, quermesse. Então estão todos convidados a participar dessa grande festa da nossa padroeira lá na igreja Nossa Senhora Aparecida. Nós também estamos já dentro do Outubro Rosa, e a Casa da Amizade do Rotary Clube de Mococa promove no dia 20 de outubro um belíssimo desfile de moda com bingo, com muitas atrações. Então anotem para vocês comparecerem. Esse evento vai ser realizado no Rotary, na sede do Rotary, às 19h30. E por último, a campanha de bancos lá da igreja do Convento São José. A igreja ficou pronta e agora a comunidade missionária Providência Santíssima está fazendo uma campanha para adquirir todos os bancos de madeira da igreja. Então, se você puder colaborar de alguma forma, é só chegar lá na secretaria e fazer a sua doação. Vamos ajudar, né, gente? Bem, a nossa convidada de hoje, eu acho que ela não é muito conhecida porque ela é de São José do Rio Pardo, é uma médica super talentosa e está atendendo em Mococa. Então é uma grande novidade porque a área que ela atua não tinha essa especialidade, Mococa não contava. E agora nós estamos com a doutora Luísa Trincado Barreto, que é reumatologista. E é com ela que nós vamos conversar a partir de agora e passar muitas informações para você que nos acompanha aqui no Saúde em Foco. Doutora Luísa, muito prazer você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E para poder passar algumas informações sobre a sua área. Perfeito. Né? Bom, as pessoas confundem muito, doutora, a ortopedista com reumatologista. Certo. Você é reumatologista, Exatamente. Então vamos explicar o que faz a reumatologia. Certo. Bom, por que tem essa confusão, né? Porque tem algumas doenças realmente que a gente divide com o ortopedista o tratamento, que as duas especialidades podem fazer o tratamento, mas na verdade são especialidades muito diferentes, né? A principal diferença, assim, se a gente for dizer claramente, é que o ortopedista é um cirurgião. Então, o ortopedista vai cuidar de osso quebrado, ele vai fazer prótese. Então, cirurgia é com o ortopedista. O reumatologista é um médico clínico. Todo reumatologista faz clínica médica antes e depois faz residência em reumatologia, né? Então, nós somos clínicos. E a segunda grande diferença é que o reumatologista, além de tratar das doenças também articulares, como artrose, tendinite, bursite, ele também trata das doenças autoimunes, né? Que são aí as mais conhecidas, o lúpus, artrite reumatoide, espondilite anquilosante. Essas são as doenças autoimunes sistêmicas que são tratadas só pelo reumato e não pelo ortopedista. Agora, no caso, o ortopedista, ele faz a medicina, depois ele faz a especialização em ortopedia. Em ortopedia, exato. E aí, no seu caso, você faz a medicina e depois faz especialização em reumatologia. Na verdade, o reumatologista ele faz clínica médica primeiro, 2 anos de residência de clínica médica e depois mais 2 anos de residência de reumatologia. Então são 6, 7, 8 anos? 10. 10 anos! 10 anos estudando! Gente, Sim. Olha só o valor de um médico, olha só a medicina que a gente está acompanhando aí, né? 8, 10 anos, né? Para o médico ficar com conhecimento, para se formar, ter uma residência, ter uma experiência para poder abrir um consultório, Exatamente, né, doutora Luísa? Exatamente. Agora, doutora Luísa, no caso, por exemplo, do reumatismo, porque antigamente falava muito em reumatismo, as pessoas de idade, eu tô com reumatismo, mas o que é o reumatismo? Bom, o termo reumatismo é um termo muito amplo, a gente tem que saber que é um termo genérico, né? Então, qualquer doença tratada pelo reumatologista, a gente pode dizer que é um reumatismo. Então existem aí 200 tipos de reumatismo, a gente tem que saber qual reumatismo que é, né?
Então, qualquer doença que o reumato tratar pode ser chamada de reumatismo. Hoje em dia a gente diz assim. Mas o que a pessoa, o que o paciente sente que ele vai procurar um reumatologista e vai dizer assim, eu tenho reumatismo. Então, mas qual é as dores que ele reclama? Certo. Principalmente quando que o paciente deve procurar um reumatologista, né? Qualquer paciente com dores articulares, com rigidez ou deformidade nas articulações, pode procurar uma avaliação por um reumatologista, tá? Existem algumas doenças aí menos comuns da reumatologia que acabam que nem afetam as articulações, algumas menos corriqueiras, né? Mas, em via de regra, quando o paciente tem dor articular, deformidade, rigidez nas articulações, ele deve procurar um reumatologista para avaliação. Muitas vezes o paciente chega para nós encaminhado de algum outro colega, de alguma outra especialidade. Quando o médico avalia o paciente e suspeita de alguma doença autoimune ou algum outro tipo de reumatismo, ele pode encaminhar para o reumatologista também. Agora, nós estamos falando em doença autoimune. Então, as pessoas, muita gente não sabe o que é essa doença autoimune. Então eu gostaria que a senhora explicasse. Apesar de não ser muito conhecida, não serem muito conhecidas as doenças autoimunes, elas não são assim tão raras, tá? Muitas vezes a gente vê um subdiagnóstico dessas doenças, então o paciente não está diagnosticado, mas não são doenças assim tão raras, tá? Quais, por exemplo? As doenças autoimunes mais comuns que a gente vê, artrite reumatoide, que cursa aí com inchaço, dor nas articulações, acometendo principalmente a articulação das mãos e dos punhos, cursando aí, evoluindo com um quadro de deformidades articulares importantes, podendo também acometer outros órgãos do corpo, como pulmão, coração, né? Uma doença que pode ser potencialmente grave. O lúpus também, que é uma doença autoimune que pode acometer todo o corpo, então é uma doença também potencialmente grave. A síndrome de Sjögren é uma doença menos conhecida, mas também muito comum, que cursa aí com queixa de olho seco, boca seca, o paciente queixa-se desses sintomas, também vale a pena procurar um reumatologista, né? Acredito que as principais aí, as mais comuns são essas, mas tem um monte de doença autoimune que a gente pode investigar e pode fazer diagnóstico. Então, mas aí, no caso dessas doenças, a característica maior, o sintoma seria dores? Dores, principalmente. Então, no caso aqui, porque a pessoa pode ter artrite ou artrose. Qual é a diferença de uma para outra? Boa pergunta. Artrite, quando a gente diz só artrite, na verdade é um sinal, é uma inflamação da articulação. Pode ser essa artrite pode ser aqui no ombro? Pode ser em qualquer articulação. Na mão, Sem dúvida. Qualquer articulação pode ter artrite. Artrite é uma inflamação, é uma it da vida, é uma inflamação da articulação. Exato. E dói. Incha. E pode inchar, pode ter aumento de temperatura no local, né? A artrose é uma doença que pode causar artrite, pode causar inflamação na articulação. Então, a artrite é um sinal que várias doenças podem causar. Então, a artrite reumatoide pode causar artrite, o lúpus pode causar artrite, a artrose pode causar artrite. Então, a inflamação na articulação é um sinal que chama-se artrite, né? E a artrose é uma doença que pode causar essa inflamação. Certo. Agora, no caso, de onde vem tudo isso? Quer dizer, isso é comum nos idosos ou as crianças podem ter? Quer dizer, existe um histórico, existe uma herança nisso daí? Como é que isso surge? Tá. Né? Falando aí primeiro, né, das doenças autoimunes em si, porque a gente tem uma grande parte da reumatologia também que não é autoimune, tá, Sônia? Mas falando das doenças autoimunes, a gente tem um fator genético importante, aí hereditário, né? Então o paciente tem uma predisposição a ter aquela doença e a gente tem também fatores ambientais que podem servir como gatilhos para aquela doença se manifestar. A gente tem alguns bem conhecidos, como o tabagismo, que é um grande fator de risco aí, modificável, né, para as doenças autoimunes, então pode ser um gatilho para iniciar o processo. Infecções, então quadros de infecções virais também pode ser, exposição ao sol pode ser um gatilho para deflagrar uma doença autoimune. Então tem diversos gatilhos aí que a gente consegue identificar, mas não é uma doença causada por um motivo específico sozinho, né? Então não existe um gatilho sozinho que pode causar uma doença autoimune. O paciente tem que ter aquela predisposição genética. No caso dessas doenças,
existe uma influência que você disse do ambiente, né? Tem um histórico familiar, mas tem também o ambiente. Aí, no caso, estresse, nervoso, um trauma, uma perda muito grande, isso vai afetar o sistema nervoso e isso pode levar a essas doenças autoimunes? Pode, com certeza, Sônia. É lógico que a gente não tem tanto estudo que evidencia isso com clareza, né? Mas sem dúvida, o estresse, principalmente o estresse ali todo dia, aquela coisa crônica, né? Com certeza pode sim levar, ou então mesmo traumas graves, pode sim ser um gatilho, sem dúvida. Certo. Agora, no caso, a gente ouve falar que a pessoa tem o reumatismo. Olha, eu estou com reumatismo no sangue. O que significa isso, doutora? Reumatismo no sangue, na verdade, a gente não utiliza muito esse termo, tá? Na verdade, os reumatos não utilizam esse termo. No passado, se utilizavam para falar sobre febre reumática, que é uma doença infecciosa que pode cursar com artrite também, acontece principalmente na infância. Mas a gente não utiliza mais esse termo. Na verdade, a gente faz exames, identifica exatamente a doença que tem hoje em dia, né? Então, reumatismo no sangue, antigamente falavam reumatismo no sangue, o que hoje em dia pode ser que seja uma artrite reumatoide, por exemplo, alguma doença que hoje a gente sabe o que é, mas que antigamente talvez não sabiam e chamavam de reumatismo no sangue. Então, a gente não utiliza esse termo. Esse termo, reumatismo no sangue, deixa pra lá. Agora, um paciente que vai te procurar, vai lá no seu consultório e aí, como é que é essa consulta? O que você faz? Você vai pedir exames? Sem dúvida. Existe medicamentos que você possa indicar? No caso, a maioria é tratada. Sim, né? sim. E tem cura ou não? Não tem, assim, novamente, né, falando sobre as doenças autoimunes, elas não têm cura, tá? Mas elas têm tratamentos hoje em dia muito modernos, que a gente consegue quase melhorar sempre, a qualidade de vida. Quase sempre deixar a doença em remissão e o paciente com vida normal, né? Certo. Então, principalmente a artrite reumatoide, que antigamente a gente via aquelas deformidades muito importantes nas mãos, as mãos bem tortinhas, hoje em dia não é tão comum da gente ver porque o tratamento é muito eficaz. É muito difícil um paciente não responder a nenhuma medicação que a gente tem para artrite reumatoide hoje em dia, né? Então a gente tem aí uma gama muito grande de medicações que a gente pode tentar. O que é muito importante, Sônia, é a gente saber que o tempo de início dos sintomas e diagnóstico para começar o tratamento é essencial para que a gente atinja a remissão no futuro desse tratamento. Porque se demorar muito... Se demorar para fazer diagnóstico, esse é o maior problema. Porque às vezes a pessoa tem problema nos dedos, nos ossos. Sim. E se demorar muito, depois aí não vai ter mais jeito. A partir do momento que tem deformidade, a gente não consegue mais tirar aquilo que foi deformado. E muito mais, assim, quando a gente introduz um tratamento no início da doença, a chance da gente ter uma remissão completa é muito maior do que se a gente demora para iniciar o tratamento, sem dúvidas. Agora, quais são os exames que você vai detectar ou você vai chegar ao diagnóstico de que a pessoa tem ou lúpus ou artrite, ou exames de laboratório que são solicitados nesse caso, na sua especialidade? A gente tem diversos exames, né? Certo. Assim, bem específicos para cada caso. Só que é muito importante lembrar que o exame positivo no sangue não significa diagnóstico. Então, todas as doenças autoimunes, elas têm que ter os critérios clínicos, então é um conjunto de coisas. Então, o paciente tem que ter os sintomas, a gente tem que examinar o paciente, pôr a mão, ver a articulação. Então, tem que ter e os exames também ajudam muito no diagnóstico, mas os exames não dão diagnóstico. Muitas vezes é até legal você me perguntar isso, porque muitas vezes vem o paciente assim desesperado porque foi solicitado um exame, principalmente o exame do FAM, né, que é muito comum, às vezes vem positivo. Como e o paciente... Eu não entendi. Que exame é esse? Vamos explicar. É um exame que chama FAM, que é o fator antinuclear. Isso. Tá. Ajuda muito a gente, né, no diagnóstico de diversas doenças autoimunes, mas o exame do FAM positivo sozinho não significa nada. Certo. Então, existem diversos padrões do FAM, então a gente tem que associar aí. Reumato é uma especialidade que tem que, assim, tem bastante coisa que a gente tem que associar. Então, é exame com exame físico, com história da doença, com tempo de tratamento, com tempo de duração dos sintomas. Tem diversas coisas que a gente tem que levar em consideração.
No caso, por exemplo, da bursite, que é uma dor, aquilo ali, ele é um tratamento com ortopedista ou com reumatologista? A bursite, a artrose, a tendinite, está naquelas doenças em que a gente divide com a ortopedia. Por isso que tem essa dúvida, né, de que reumato e ortopedista, às vezes, por conta dessas doenças que a gente divide o tratamento, então as duas especialidades podem tratar. Mas a bursite é uma doença, na verdade a bursite é um sinal também, como a artrite, é uma inflamação da bursa. A bursite seria uma artrite ou não? Não. Pode ter bursite na artrite, então a gente pode ter inflamação da bursa também na artrite, tá? Certo. Mas nem sempre tem artrite quando tem bursite. A bursa, ela fica em torno da articulação, então quando tem uma inflamação da bursa, a gente tem uma bursite. Pode ser que tenha artrite associada, tá? Mas nem sempre. Então, mas o que provoca essa dor, vamos por aqui, no cotovelo, né? Tá. Que incha, dói, fica vermelho, né? O que está acontecendo nessa região? Isso tudo que está acontecendo é na articulação, entre os dois ossos. Na articulação, então entre os ossos a gente tem, na junção dos ossos a gente tem uma cápsula que envolve, né, a articulação, e dentro dessa cápsula a gente tem um líquido que é chamado líquido sinovial. Esse líquido, quando a gente tem artrite, esse líquido está inflamado e a gente tem células inflamatórias ali, células do nosso sistema imune, causando inflamação daquele líquido, que pode aumentar a temperatura, como se fosse uma febre localizada ali. Só que a febre aqui no Exato, cotovelo. na articulação. Então é uma inflamação que vai causar aumento de temperatura, dor, né? Então isso é artrite. Mas a gente não pode esquecer, Sônia, que existem muitas doenças da reumato que não são autoimunes e não cursam com artrite e são muito comuns. E a principal delas, que a gente não pode esquecer de falar, é a fibromialgia. Certo. Né? Então, mas a fibromialgia é causada por um movimento contínuo ou não tem nada a ver? Não. Porque existe alguns movimentos que a gente faz repetitivo que causam alguns problemas. Sim, que daí pode causar as tendinites, as bursites, né? Sim. Eu tô falando isso porque a gente está falando muito sobre dor, né? E hoje em dia a principal procura no consultório, assim, disparado, é fibromialgia, tá? Sem dúvidas, assim, pelo menos na minha experiência. O que seria a fibromialgia? Pra gente pensar em fibromialgia, a princípio, o paciente tem que ter dor generalizada. Dor generalizada. Isso. E é aquele paciente que se queixa que a dor anda pelo corpo. Então, porque hoje meu braço está doendo muito, amanhã a dor está mais na perna, depois na coluna, no pescoço, na cabeça. Dor generalizada para a gente começar a pensar em fibromialgia, tá? Outros fatores que entram aí no diagnóstico, ajudam a gente a diagnosticar. Dificuldade no sono, então distúrbios de sono, dificuldade ou para iniciar ou para manter o sono, aquele paciente que acorda muito à noite. O que ele teria? O que seria um sintoma da fibromialgia? É, muito associado a distúrbio de sono. Então aquele paciente que quando acorda de manhã parece que passou um caminhão, ela fala isso. Tá com dor no corpo inteiro. Acorda, parece que passou um caminhão em cima de mim, dor no corpo inteiro desde a hora que eu acordo. Paciente que eles se queixam também muito de esquecimento frequente, de dificuldade de concentração, muito comum na fibromialgia, dor de cabeça, alteração gastroesofágica, então o paciente que tem sintoma de azia, plenitude gástrica, come só um pouquinho, parece que está com o estômago já muito cheio, paciente com problema também de intestino, síndrome do intestino irritável, episódio de diarreia, de constipação, fibromialgia, pode dar isso, tudo. Né? Então, às vezes a pessoa está com problema, procura um médico e na verdade é uma fibromialgia. Exato, Nossa. Pode ser. Né? E existem muitas condições hoje em dia que o pessoal, todo mundo, né, todos estamos estressados, ansiosos, mas podem mimetizar aí a fibromialgia, por isso que é tão importante procurar um reumato para avaliar e ver e fazer o tratamento correto. Tá certo. Doutora Luísa Trincado Barreto, ela é reumatologista e ela atende aqui em Mococa uma vez por semana, doutora Luísa? Isso, estou atendendo uma vez por semana, ou nas quintas à tarde ou na sexta de manhã. Tarde, ela atende aqui no consultório do doutor Humberto Pelaquim e do Ricardo Garibe. Então, se você tem algum problema relacionado com dor, com artrose e lúpus, alguma coisa, então nós já temos aqui em Mococa uma profissional, uma médica
muito competente para atender vocês. Agora, doutora Luísa, quer deixar alguma mensagem, quer falar alguma coisa que nós não falamos, o que você... Porque em São José você tem um consultório. Tem então, o meu consultório lá. Então, durante a semana toda você fica lá? Isso. Porque a doutora Luísa é casada com o filho da Elisa Marta, que é médica psiquiatra, e ela é casada com o filho da Elisa Marta. Ela é casada com o Guto, que também é médico, também psiquiatra lá em São José. Isso. Então, é só para vocês sintonizarem que a gente não está com uma pessoa estranha, a gente está com uma pessoa muito próxima e com família toda muito conhecida. Alguma mensagem, doutora Luísa? Sônia, queria dizer que, assim, para falar sobre reumatologia, que é um termo muito amplo, né? É lógico que fica faltando algumas coisas, né? Então, tem muitas outras doenças que o reumato trata também. Vou citar algumas, então, das que a gente falou, as doenças autoimunes, fibromialgia, artrose, osteoporose, que é a doença que aumenta o risco de fraturas. O reumato é o especialista que trata também a osteoporose. Gota, que é a doença do ácido úrico, aquela doença que dá dor, principalmente no dedão do pé. Do dedo do pé, né? Isso. Que é muito aí comum seria também, acúmulo do ácido úrico, né? E entre outras aí causas de artrite, mas a mensagem que fica é dor articular, inchaço, rigidez, deformidade nas articulações, procurar um reumato para avaliação. Certo, nós esquecemos de falar da gota, que muita gente tem, às vezes não sabe o médico, e o médico especialista nessa área é o reumatologista. Isso. Né? Agora, anti-inflamatório é muito usado nas doenças de reumatismo. A gente tenta não utilizar anti-inflamatório. Quando a gente utiliza é por pouco tempo, né? Certo. Porque os anti-inflamatórios são medicamentos que eles podem causar aí, muitos problemas, como insuficiência renal, úlceras gástricas, né? Então, a longo prazo, nunca. Não pode. A gente tenta utilizar por o menor tempo possível, e hoje em dia a gente tem outros medicamentos aí no lugar dos anti-inflamatórios, outras possibilidades de tratamento, né? Então a gente tenta utilizar o menos possível. Não pode abusar de anti-inflamatório, olha, isso é muito importante. Exatamente, né? Isso é exatamente muito importante. Muito obrigada, doutora Luísa Trincado Eu que Barreto, agradeço. e espero que vocês tenham gostado das informações, e a gente volta na semana que vem. Um abraço. Obrigada.